falei a respeito de pesquisa reprodutível. Eu tinha planejado de fazer algumas modificações nessa apresentação para amanhã. A vantagem dessa apresentação é que ninguém precisa acessar absolutamente nada. Só eu tenho que acessar. O único problema é que eu vou ter que reestruturar a minha apresentação que eu ia fazer hoje para amanhã, para que vocês não tenham que usar tanta internet. Então, o que eu queria fazer é o seguinte, não tem outra saída. O que eu vou fazer é assim, a minha apresentação deve durar 1h e pouco, mais ou menos. Eu vou fazer a mesma apresentação que eu fiz ontem, então quem estava lá ontem vai ter que escutar o negócio de novo. E daí para amanhã eu reestruturo a apresentação que eu tinha preparado para hoje, para que seja uma coisa que, tipo assim, não tiver internet, ainda assim funciona. Não era meu plano, mas acho que não tem outra saída. Bom, quem ficou com dúvidas ontem vai ter a oportunidade de... Se eu jogar um pouquinho, ele vai Pode mandar grave. eu vou ligar. Liga lá, Pra ninguém. não consegue pegar o Wi-Fi daí. Nem o Wi-Fi tá pegando aqui, né? Alguns computadores estão, nem todos. Eu acho que ele está muito lento. Sei lá, ligar para o Será que tem um jeito de... Regular a luz. Regular. Amanhã, né? Hoje não. Talvez pudesse pagar essa coisa. Dá muito. Então tá bom. Então, só para ter certeza, hoje a gente vai fazer um negócio mais rápido. Bom, que nem eu falei, essa foi uma apresentação que eu fiz ontem à tarde do grupo da Sandra. O tópico aqui é pesquisa reprodutível. Eu poderia dizer provavelmente que pesquisa reprodutível é uma das maiores
revoluções em termos de metodologia que afete absolutamente qualquer tipo de pesquisa, desde biomédicas, tanto clínica como básica, a física, incluindo outras coisas. Tá? Então, um dos motivos pelos quais eu preparei essa apresentação é que isso daqui é uma coisa plenamente de acesso para qualquer pessoa. Depois eu vou falar como. E é uma coisa que potencialmente pode aumentar em muito a probabilidade de publicação em revistas, boas revistas internacionais. Eu não tive tempo de alterar esse negócio porque eu não sabia que a gente ia fazer isso hoje. Mas na verdade a gente vai falar sobre dois tópicos. Talvez eu fale a respeito desse terceiro também. Mas a gente vai falar sobre pesquisa reprodutível, gerenciamento de projeto ágil, e daí eu vou falar um pouquinho a respeito desse Big Boring. Então tá. A ideia de pesquisa reprodutível é uma coisa que, em teoria, deveria fazer parte do dia a dia da pesquisa. Ou seja, quando você gera alguma coisa em pesquisa, em teoria, as pessoas que leem o que você gerou deveriam ser capazes de reproduzir o que você está dizendo para elas. Elas não necessariamente deveriam ter simplesmente de acreditar no que você está falando. Só que existe uma... Vocês conseguem ler isso daqui? Uhum. Mas deixa eu dar. Só uma coisa engraçada, eu não sei, eu tenho uma visão boa, eu consigo ler muito longe. Quando eu estava no aeroporto, eu estava olhando para uma coisa assim bem distante, daí chegou o taxista para mim, perguntou se eu queria ir para algum lugar. Eu falei, não, eu só estou olhando uma coisa ali, tá? Ele falou, mas você consegue enxergar esse negócio? Eu falei, eu consigo. Ele falou, zóio bom, hein? Eu falei, foi mais legal. Zóio bom, hein? Então beleza, pesquisa reprodutível. Normalmente quando você faz uma pesquisa, as pessoas que estudam hoje em dia pesquisa reprodutível, elas distinguem entre o que se chama de replicabilidade e reprodutibilidade em português, acho, né? A replicabilidade é um conceito mais simples. Então por exemplo, digamos que nós dois, a gente esteja trabalhando junto num projeto e eu mando para você o meu banco de dados junto com o meu código e você consegue reproduzir o que eu fiz. Tá? Isso daí está dentro, isso é um espectro, né? Isso está mais para o espectro do lado de replicabilidade. Ou seja, a gente conversando, eu te conto o que eu estou fazendo, eu te conto, te dou o contexto, você faz perguntas para mim, você consegue reproduzir, replicar o que eu estou fazendo. Reprodutibilidade é uma coisa mais autônoma, ou seja, qualquer indivíduo que leia o artigo no futuro tenha condições de reproduzir exatamente o que eu fiz. Conforme eu vou mostrar para vocês depois, isso não existe, foi uma coisa que eu montei para essa apresentação. Eu vou descrever 5 passos diferentes, que são graus mais e mais avançados para conseguir chegar nessa história de reprodutibilidade. Então, se você for voltar em relação na história da ciência, é interessante que quando que a gente conhece hoje por ciência, começou por volta dos anos do século XVII, anos 1600, mais ou menos, é difícil localizar exatamente, mas a pesquisa era altamente reprodutível, e o motivo pelo qual ela era reprodutível é descrita nesse livro
do Leviatã e a bomba de ar, por esse autor chamado Stephen Chapman, onde ele descreve que existia esse autor que fazia experimentos em física a respeito de vácuo, mas também foi uma das pessoas fundamentais na criação do Estado moderno, por isso a história do Leviatã. Mas basicamente a maneira como esses experimentos eram conduzidos era mais ou menos da seguinte maneira. Digamos que eu gostaria de provar alguma coisa a respeito de vácuo, eu colocava todo o meu equipamento dentro de uma sala, chamava vários indivíduos, colocava um caderno aqui, todo mundo assistia aos meus experimentos, podia inspecionar o meu maquinário e tal, e ao final dos experimentos as pessoas assinavam dizendo que realmente aquilo tinha acontecido, eu não tinha fabricado nada e que o meu experimento tinha sido desenvolvido da maneira como eu disse que iria acontecer. E depois disso eu pegava e publicava um livro a respeito desse experimento, descrevendo todo o maquinário, meus resultados e etc. e tal. Então, nessa altura do campeonato, a coisa era altamente reprodutível, ou seja, as pessoas viam os experimentos em tempo real. Obviamente, conforme a coisa foi avançando, isso não era mais possível. E as pessoas chegaram, por exemplo, sei lá, um experimento em biologia, você tem todo um procedimento, demora anos, não tem como você ficar convidando pessoas em estágios diferentes para que elas vejam cada uma das coisas. E a partir disso, se partiu do pressuposto que, quando eu escrevo um artigo e eu envio esse artigo para uma revista científica, os meus pares, ou seja, pessoas que têm um conhecimento semelhante ao meu dentro da área, lendo o artigo, elas têm condição de dizer se aquilo realmente aconteceu ou não, se existe ou não fraude. Essa fraude, ou erro, ou seja lá o que lê e fala, não, aqui não tem informação suficiente para que essa pesquisa seja reprodutível. Existia a crença, de maneira ingênua ou não, de que isso funcionava. Isso até mais ou menos uns 10 anos atrás, quando alguns pesquisadores começaram a tentar verificar isso. Existia uma ideia de que muitos dos experimentos não eram replicáveis. E pelo menos um dos meus experimentos favoritos foi feito pelo John Ioannidis. Eu falei isso ontem, eu ia checar, mas eu não sabia que eu tenho que fazer essa apresentação hoje. Eu acho que o John nasceu nos Estados Unidos, mas o pai dele era grego, teve uma época que ele voltou para a Grécia, ele era da Tufts, agora se eu não me engano ele está na Stanford. E basicamente ele publicou um artigo agora não vou me lembrar, talvez 2008, onde o que ele fez foi o seguinte: ele pegou 18 artigos publicados na revista Nature Genetics, que é uma das principais revistas de genética do mundo. E ele contatou os autores de cada um desses artigos e pediu os bancos de dados de cada um desses correspondentes a cada um desses artigos. A partir desses bancos de dados, ele juntou um grupo de pessoas que pegaram cada uma das tabelas e gráficos dentro dos artigos e tentaram gerar essas tabelas e esses gráficos. De 18 artigos, ele só conseguiu reproduzir na íntegra, eu não sei nem se foi totalmente na íntegra, mas a imensa maioria dos resultados em 2 artigos. Então, se você for pensar sobre isso, essas 18 pessoas, você pode dizer quase com certeza que não havia fraude dentro dos artigos. Eu posso dizer isso quase com certeza porque, por exemplo, se eu tivesse criado um artigo onde existe fraude, eu não iria dar o meu banco de dados para uma outra pessoa, porque isso ia aumentar a chance de aquela pessoa descobrir que eu criei uma fraude. Então, esses 18 artigos, eles não são nenhuma amostra do que existe no restante da literatura. Eles provavelmente são o melhor do que existe dentro da literatura. E utilizando o melhor que existe dentro da literatura, Nature Genetics provavelmente é uma das
das principais revistas em termos de genética. Ele só conseguiu reproduzir os resultados de 2 desses artigos. O motivo pelo qual isso daí, você fala, bom, tá, mas e daí? Bom, a ideia é que, se você for pensar em termos práticos, começar a dissecar exatamente o que é pesquisa científica, a única diferença entre pesquisa científica e religião é reprodutibilidade. Não existe uma outra coisa, pelo menos eu não consigo pensar a respeito de um outro fator que diferencie religião e ciência. Isso daqui não é uma crítica à religião, mas em uma religião você opta por acreditar numa coisa onde não existe prova. Então, por exemplo, se eu te digo, não, veja bem, o mundo foi criado em 7 dias, Eva saiu da costela de Adão. Bom, eu não acredito nisso, mas se você quer acreditar nisso, você pode. Isso faz parte de religião. Religião quer dizer que você acredita em coisas onde não existe prova. No momento em que você tem trabalhos científicos onde pessoas estão escrevendo coisas que não podem ser provadas, a distinção entre os dois se torna zero, se torna nenhuma. Agora, por que isso é importante? Eu não falei muito disso no primeiro dia aqui, mas dentro daquelas templates para escrever artigos, que já não são uma de várias fórmulas possíveis para se escrever um artigo, dentro dessa fórmula, uma das últimas seções do artigo é o que a gente chama de conclusão. Dentro de conclusão você tem primariamente 2 componentes. Um componente onde você fala a respeito do futuro da área, ou seja, eu fiz isso, a partir de agora eu sugiro que seja feito X, Y e Z. Então, futuro em termos de pesquisa. E número 2, futuro em termos de implementação. Ou seja, os meus resultados foram X, Y e Z, eu acredito que a partir de agora a prática clínica ou de política de saúde, ou seja lá o que for, deve ser feita de uma determinada maneira. Bom, partindo do princípio de que a gente não consegue, na imensa maior parte dos casos, verificar se o que está sendo publicado é real ou não, é verdadeiro ou não, é uma fraude ou não, a imensa parte das coisas que são feitas hoje em dia com ciência são, de novo, acabou virando religião o negócio. Ou seja, quando você vai ao seu médico, você está com uma determinada doença e ele te diz que eu acho que você deveria ser tratado assim, e num xamã é mais ou menos a mesma coisa. Ou seja, os dois vão estar baseando as suas opiniões, a sua conduta em relação à informação que não pode ser comprovada. E de novo, isso não é um exagero, essa é a situação atual da pesquisa, ou era pelo menos até algum tempo. Em resposta a essas coisas que literalmente estão tendo uma erosão da base da pesquisa científica, está começando já há alguns anos esse movimento de pesquisa reprodutível. Então, toda a base de pesquisa reprodutível é a ideia de que você crie mecanismos para que outras pessoas tenham condições de reproduzir na íntegra o que foi feito. Então, o que eu vou mostrar aqui é uma classificação, eu acho que não existe em lugar nenhum, eu criei esse negócio em relação a coisas que eu tenho visto e usado na prática já há algum tempo, em relação a 5 passos para aumentar a reprodutibilidade de pesquisa. Então, o que é passo número 1? Bom, passo número 1 é, obviamente, você disponibilizar os seus bancos de dados. Tá? Ou seja, toda vez em que um artigo ele é publicado, o banco vai junto com o artigo. Isso não é mais opcional para revistas de alto nível. Então, Science, Nature, outras revistas, a menos que você disponibilize o seu banco de dados, o
o artigo não é sequer considerado para publicação. Mas aqui vai uma coisa interessante, existe um risco com reprodutibilidade. Eu fiz essa pergunta ontem, o que vocês acham que é o risco de reprodutibilidade? Ou seja, se eu publico o meu banco de dados, o que pode acontecer? Alguém usar o banco de dados, roubar os meus dados, alguém usar indevidamente mais. Hoje em dia, do ponto de vista cultural em ciência, eu vou argumentar isso várias vezes, ciência não tem absolutamente nada de objetivo. Ciência é um grupo de pessoas que criou uma série de normas a respeito de como investigar determinadas coisas, e eles chegaram à conclusão que as normas são X, Y e Z. Provavelmente, se a gente vivesse num mundo paralelo, alternativo, outras pessoas escolheriam maneiras extremamente diferentes de fazer a mesma coisa. O segundo risco, entre aspas, risco, é que, de acordo com a cultura atual em ciência, você não erra. Se você publica, você tem absoluta certeza de que o que você está dizendo é verdade. Quando você, no entanto, publica do ponto de vista de pesquisa reprodutível, você está abrindo o seu projeto para que outras pessoas possam identificar erros. Então ela pode tentar reproduzir os teus achados e chegar à conclusão de que você fez uma análise errada, o seu banco tinha dados errôneos. Vou dar dois exemplos interessantes. Há mais ou menos uns 30 anos atrás, houve uma publicação muito importante, um estudo nos Estados Unidos chamado Gusto. O Gusto fez a comparação entre dois mecanismos de fibrinólise, a streptokinase e TPA. O TPA era a droga que estava sendo testada pela indústria farmacêutica, e a streptokinase é uma droga muito mais barata, já no mercado há muito tempo. E esse estudo foi conduzido pela Duke, foi provavelmente o estudo que deu início ao que hoje se conhece como Duke Clinical Research Institute, que é o maior instituto de pesquisa clínica acadêmico do mundo. E o resultado, para a sorte da Duke, foi positivo, ou seja, o TPA foi melhor do que a streptokinase, a um preço exorbitantemente maior do que a streptokinase. E a partir do momento que esse estudo foi publicado, praticamente a droga se tornou um padrão. Ou seja, se você tratasse um paciente com streptokinase, você poderia ser processado porque você não estava usando a droga de escolha, que é o TPA. 2 anos depois, a pessoa publicou um outro artigo sem acesso aos dados, onde ela fez uma simulação e ela demonstrou que, por um número imenso de ângulos diferentes pelos quais você analisava os dados que tinham sido publicados, a streptokinase era exatamente idêntica ao TPA. E que por um único ângulo, entre 20 ângulos diferentes, o TPA ele tinha uma vantagem em relação à streptokinase. Então isso é importante porque um artigo ele te dá uma visão estática a respeito do que foi feito. A pesquisa reprodutível, por disponibilizar pelo menos o banco de dados, ele dá oportunidade para discussão. No entanto, com pesquisa reprodutível, a característica das comunidades científicas provavelmente vai ter de ser modificada. Eu dei um exemplo ontem, a questão de provavelmente agora já uns 10 anos, eu publiquei um artigo, e era um grupo grande de pessoas, incluindo uma pesquisadora brasileira, e ela, sinceramente, eu não acho que ela fez por mal.
mas ela incluiu dentro da introdução 1 ou 2 parágrafos que eram de um outro artigo. Eu acho que ela incluiu ali pensando que eu ia modificar, eu não sabia que ela tinha incluído. No meio da confusão, aqueles 2 parágrafos foram para dentro do artigo final. Questão de 1 ano depois, eu estava lendo o artigo de novo, eu olhei aqueles parágrafos e falei, eu já vi esse negócio em algum outro lugar. Eu fui olhar e realmente ele tinha vindo de um outro lugar. Eu peguei, eu não sabia bem o que fazer, eu peguei e mandei uma carta para o editor, falei, olha, eu acho que a gente, sem querer, cometeu plágio dentro desse artigo. E eu queria que isso fosse documentado. Ela mandou um e-mail para ele e falou, poxa, muito obrigado, normalmente isso não é assim que acontece, normalmente é o autor do outro artigo que escreve e diz, não, alguém copiou o meu negócio, mas você fez isso, obrigado, nós vamos fazer uma nota, etc. Minha nossa, no meu departamento queriam me matar. Onde já se viu eu ter mandado uma carta dizendo que eu tinha cometido um erro. Meu chefe na época queria meu pescoço, minha pele. Então, isso tudo faz parte dessa cultura atual de que você não erra. Uma das coisas que está acontecendo agora com pesquisa reprodutiva é que a coisa vai voltar para o que ela provavelmente deveria ter sido desde o começo. Ou seja, quando você publica um artigo, você publica um ponto de discussão. Para quem conhece agora esses fóruns que existem dentro da internet, tipo Stack Exchange, Quora, você faz uma pergunta, várias pessoas falam coisas diferentes, as pessoas votam a respeito de qual seja a melhor resposta. Isso é um diálogo contínuo. Quando as pessoas vão acessar essa informação, elas não têm uma única resposta, elas têm várias respostas e elas podem escolher a respeito de qual seja a melhor possibilidade. Provavelmente a pesquisa do futuro vai ser mais ou menos a mesma coisa. E vai haver crédito para as pessoas que postarem as melhores perguntas ou os melhores iniciadores de conversa. Então, um artigo com os seus dados vai ser muito mais um inicializador de conversa do que uma resposta definitiva em relação a alguma coisa. Agora, a conversa vai ser muito melhor se eu prover dados, se eu prover outras coisas que permitam que as outras pessoas possam mexer com a informação. Então tá, voltando aqui a passos então. Então a gente está falando agora a respeito de pesquisa reprodutível, não é mais simplesmente um bando de pesquisador procurando uma maneira diferente de fazer as coisas. Existem implicações extremamente práticas. E a ideia é que hoje em dia a gente está trabalhando com uma coisa que não tem base absolutamente ou extremamente pequena. A diferença entre pesquisa e religião é extremamente pequena. A segunda coisa é que pesquisa reprodutível não é simplesmente uma nova maneira, ela tem a probabilidade de já estar alterando completamente a cultura por trás de pesquisa científica. Mas como é que você faz o negócio na prática? De novo, esses 5 passos que eu vou mostrar não são uma classificação em lugar nenhum, mas foram passos que eu fui agregando, ao longo do tempo. Então, o primeiro passo, obviamente, é você disponibilizar os seus dados. Ou seja, fazer com que os seus dados fiquem disponíveis para que outras pessoas possam acessar. Quais são as possibilidades? Antes disso, eu esqueci de mencionar, tem mais um fator, principalmente dentro de medicina. Eu nem coloquei os slides aqui, mas acho que é importante falar a respeito disso. Pessoal que faz pesquisa clínica, pesquisa com seres humanos, alguma outra preocupação em relação a expor dados? Digamos que eu tenho um banco de dados a respeito de nomes de pacientes que tenham AIDS. Alguma preocupação em relação a isso? Privacidade dos pacientes, né? Então, nos Estados Unidos, eu não coloquei aqui, mas existe um sistema, uma legislação, já existe agora quase 10 anos já, chamada HIPAA, que até onde eu sei não existe no Brasil um equivalente. Mas o HIPAA, ele tem uma série de regulamentações absolutamente imperfeitas, mas que tentam, pelo menos, dar uma série de regras em relação a como você criar
proteger a privacidade dos pacientes. Mas eu não vou entrar em relação a isso. Recentemente a gente preparou um artigo, eu achei interessante, onde o artigo era a respeito de HPV em uma determinada cidade no Nordeste. Nos Estados Unidos, qualquer tipo de banco biomédico só pode ser publicado com um CEP de 3 dígitos, ou seja, é uma região muito grande. Então, posso dizer, existe um paciente nessa região. Essa região, não sei, por exemplo, o Brasil, o Paraná deve ter quantos CEPs com 3 dígitos? Talvez, bom, um estado como a Carolina do Norte, que é o estado onde eu moro, deve ter alguma coisa assim como, sei lá, talvez 15 regiões. Então, seria o equivalente a uma macro-regional, que eles chamam aqui. Então, tipo assim, ele dilui razoavelmente para eu não poder dizer, você tem HPV. E foi interessante que quando a gente foi publicar, ou a gente estava preparando os dados para isso, no Brasil não existe isso. Eu poderia dizer, olha, na rua tal, número tal, existe uma paciente que tem HPV. Se você for pensar, isso é uma coisa terrível. Mas enfim, isso é para discussão futura. Quando você vai publicar os seus dados, existem uma série de mecanismos que você pode usar. Um dos mais interessantes, como eu mencionei ontem, é o mecanismo chamado Figshare. Uma das ideias por trás do Figshare é que ele permite que você, no momento em que você publique o seu banco de dados, você tenha... vou colocar no negócio, senão vai acabar meu bateria. Tempo. Ele permite que você... Ele permite que você obtenha uma citação a respeito do seu banco de dados imediatamente. Ou seja, você não só tem a citação do seu artigo, mas você tem uma citação, um DOI. O DOI é um código, não sei o que quer dizer. É um identificador para um recurso que você tem condição de colocar dentro do seu currículo. Então, ao invés de ter simplesmente a citação da sua publicação, você tem a citação do seu banco de dados. Então, aqui está a definição, permite que você publique os seus dados, os dados são persistentes. O que isso quer dizer é que o link que é criado em relação aos seus dados, mesmo que algum dia o Figshare ele seja fechado, esse link vai permanecer. Então, teoricamente, em 100 anos, se alguém quiser acessar os seus dados, eles podem. E ele imediatamente joga uma licença em cima do que você publicar ali dentro. Nós vamos falar mais a respeito da licença. Então, ele te dá uma citação e dá um DOI, como eu falei. Dá um DOI é bom. Uma outra coisa em relação à licença. Essa licença chamada Creative Commons, na verdade foi criada por um advogado que é absolutamente brilhante nos Estados Unidos, chamado Lessig, que é do MIT. O Creative Commons é um mecanismo fora de série, porque você entra dentro de um site, você escolhe as características da licença pela qual você quer utilizar para disseminar o teu produto, nesse caso o teu banco de dados, e imediatamente você aplica essa licença a ele. Quando você publica dentro do Figshare, você tem dois tipos de licença. Para dados do tipo figuras, mídia, que é qualquer coisa, som, vídeo, etc. e tal, posters, artigos, se você quiser colocar um artigo ali dentro, ou qualquer outra coisa que sejam pedaços de arquivos, file sets, você publica isso via um Creative Commons, que é o nome da licença, com necessidade de atribuição. Basicamente, o que isso quer dizer é que, para alguém utilizar qualquer um daqueles componentes, ela necessariamente, pela licença, ela tem a obrigatoriedade de te citar.
Para os bancos de dados, de novo, fazia parte do meu dever de casa para amanhã investigar isso, só que não deu certo. Para dados, por motivos, eles têm uma página, inclusive, explicando isso, nunca consegui entender. A licença existe, ou seja, ela é atribuída a você, você é a pessoa que gerou o banco de dados, mas as pessoas não têm necessariamente, não têm a necessidade de fazer a atribuição a você. Só que aqui, o mecanismo pelo qual você resguarda o direito de dizer que você foi a pessoa que criou a coisa pela primeira vez, isso dentro da cultura acadêmica é uma coisa que os pesquisadores gostam de dizer, eu fui o primeiro fazendo tal, é que a partir do momento em que você publica a coisa na internet, basicamente, se alguma outra pessoa vier a utilizar os seus dados, você tem prova por data de que você foi a primeira pessoa a gerar esse banco de dados. Ontem eu dei um exemplo, tem uma menina que foi minha estudante de doutorado nos Estados Unidos, passou algum tempo lá, e recentemente ela veio me dizer que a tese de mestrado dela foi literalmente copiada linha a linha numa outra tese de mestrado. E ela estava toda preocupada. Eu falei, não, mas você está preocupada por quê? Você não publicou o negócio? Está lá? Então, a partir do momento... isso é cultura hacker, né? A melhor maneira de se proteger em relação a roubo do que você criou é colocar a coisa no aberto. Porque daí todo mundo viu, todo mundo sabe. Seria o equivalente a eu chegar e falar, não, eu criei a linguagem R. Por quê? Não. Sim. Bom, porque eu já tinha mostrado o site. Então, o Figshare é uma das possibilidades. A grande vantagem do Figshare é que você tem uma citação. Perguntas a respeito do Figshare? Oi. Não, os dados são abertos. Ela acessa, mas como que, como tinha essa questão da segurança? Você publicou aqui, uma pessoa usa esses dados, daí se coloca, não tem como uma pessoa usar esses dados sem registrar o seu nome. Não, ao contrário. Na licença, ao contrário. A licença que é dada para os dados, ela não necessariamente tem que atribuir o seu nome. E o motivo pelo qual eles fizeram isso se eu não me engano, é que, por exemplo, pessoas podem, eu acho que, se eu não me engano, pelo pouco que eu consegui entender, uma pessoa pode vir a utilizar os seus dados, digamos, para criar um novo produto, tá? Pelo outro tipo de licença, a cada vez que ela venha a vender aquele produto, ela teria que citar o seu nome. Isso daí causaria um problema para ela do ponto de vista de privacidade do produto dela. O pouco que eu entendi é isso. Sinceramente, eu não entendi. Eu teria que entrar em contato com eles. Inclusive, o Figshare é na mesma cidade onde eu fiz o meu PhD, que é a cidade vizinha de onde eu moro. Mas a ideia é você escancarar os seus dados, tá? Fazer com que os seus dados fiquem públicos. Mas ela não tem a obrigatoriedade de te citar. De novo, é uma nova cultura, né? Eu acho que a única segurança que eles não têm, você falou, a pergunta é que o pessoal disse, se a sua publicação foi anterior àquela, tem que comprovar. Eu acho que a única... É que na verdade são coisas, por exemplo, se hoje eu for na Renata e a Renata fizer uma obturação comigo, ela provavelmente não vai se preocupar se daqui a 3 anos eu for, e digamos que a coisa funcione,
daqui a 3 anos eu chegar e falar para uma outra pessoa, não, quem fez para mim foi a Mitsui. Ela não se preocupa em assinar a minha procuração, porque, poxa vida, como é que eu fiz aquele trabalho e ele não atribui o negócio a mim? Bom, isso não faz parte da cultura dela. Dentro da cultura, por exemplo, na época em que eu ainda fazia cirurgia, eu não assinava cada vez que eu colocava uma placa no fêmur. Bom, eu fiz o negócio, se o cara quiser dizer que fui eu, que eu fiz um bom trabalho, ótimo. É uma mudança. Dentro da cultura hacker, que são essas pessoas que distribuem todo o seu código, etc. e tal, a preocupação em relação a controlar exatamente quem vai dizer o que é muito pequena, porque a coisa se dissemina rapidamente. Eu vou dar um exemplo. Ontem, logo depois da apresentação, eu fiz uma reunião com o grupo da Sandra. Simone. A Simone foi a última? Foi a última. Ela está no evento da estatística agora. Então, eu estava conversando com a Simone fez um trabalho, o grupo como todo fez um trabalho absolutamente excepcional, coletando dados a respeito de streptococcus e o smear, o raspado, etc. E uma das minhas sugestões é que, se esse artigo fosse publicado de maneira reprodutível, ele seria uma bomba, assim, porque, até onde eu sei, provavelmente ninguém está fazendo isso. Daí existem 2 maneiras de fazer isso. Uma é essa: ai meu Deus do céu, mas e se alguém pegar o meu dado e publicar e não falar a respeito de mim? Eu não aparecer. Na verdade, o mecanismo na prática, como a coisa funciona, é um pouco diferente. No momento que elas publicarem esse negócio vai ser a coisa mais, se for seguir o padrão do que está acontecendo com todo mundo, minha nossa, tem esse grupo que tem um banco absolutamente imenso, tem um site que tem gente visitando o dia inteiro, via o mundo inteiro. Então seria o equivalente a eu querer dizer que eu criei a linguagem R. Você criou a linguagem R? Não, faz 15 anos que os caras estão publicando, todo mundo falando. Então, se eu chegasse e falasse, não, eu criei a linguagem R, os caras começaram a dar risada, esse cara é um idiota. Então, essa é a vantagem de você se proteger, entre aspas, no aberto. Alguém quer chegar, por exemplo, se eu pegar a linguagem R e chamar ela de RP, Ricardo Petromon, e começar a colocar em outros lugares, eu posso. Mas o crédito, digamos assim, ele é dado pela utilização que as pessoas venham a ter. E, de maneira geral, o que acontece na prática, isso já acontece há mais de 30 anos dentro da comunidade de software, é que esses roubos, entre aspas, eles não acontecem. O que acontece é justamente o contrário. O fato de você abrir um negócio cria uma comunidade viral. Ele soltou o negócio, todo mundo começa a falar a respeito do negócio. Os pesquisadores, ontem, uma das sugestões que eu dei é o seguinte: não, abre o negócio de maneira reprodutível, joga o troço dentro do Figshare, imediatamente contata o CDC, que é o órgão que estuda doenças infecciosas nos Estados Unidos, contata a Organização Mundial da Saúde, eu tinha sugerido mais, a Organização Pan-Americana de Saúde, tá? E fala, olha, abriu o negócio. E, nossa senhora, você vai ter, como eu falei ontem, eles vão pegar um quadrinho, Sandra e Simone falaram, eu amo, I love, I heart, Sandra e Simone. Então, é uma mudança em termos de cultura. Agora, toda mudança cultural, não tem aquele negócio lá, quem remove my cheese, tem esse livro em português, não sei como é que eles traduziram, quem mexeu no meu queijo, ou uma coisa assim, né? Tem a história do quem mexeu no meu queijo. Toda mudança cultural é desconfortável. Agora, existem... quando você tem uma onda de mudança cultural, tem 2 coisas, 2 caminhos possíveis. Ou você comanda, ou você é levado. Essa mudança, em função dos problemas que eu mencionei, provavelmente é uma mudança sem volta. O que a gente está fazendo hoje, em termos de ciência, é completamente inviável. Não dá mais para ficar... Ou a gente bota é Francisco, né, o nome do novo papo, o Francisco de reitor da universidade, ou a gente começa a fazer pesquisa reprodutiva. Vai ter de haver uma diferenciação entre religião e
existe Eu pergunta. comecei a pensar nisso, isso é uma tendência, né? Pesquisa reprodutitiva. Você está disponibilizando um banco de dados para que outras pessoas tenham acesso, possam reproduzir. Daí eu comecei a pensar, a gente está discutindo tanto o gap, a originalidade, a publicação, tudo que fica isso. Você está reproduzindo uma pesquisa tal e qual você fez usando o seu banco, eu não entendi isso direito. E onde está o gap? Eu não entendi. Então, eu acho que estou meio confusa. Não, são coisas diferentes, né? Então o Eu gap. quero publicar uma pesquisa reprodutiva, é fácil? Tem gap? Não, é que são coisas diferentes, né? A pesquisa reprodutiva tem a ver com a metodologia. O gap tem a ver com a falta de informação a respeito de uma determinada área. Então vamos voltar aqui sei lá, por exemplo, digamos que, só para pegar um exemplo que eu usei no primeiro dia. Não, hoje em dia, que não é verdade, eu usei aquele exemplo que eu tinha publicado um artigo a respeito disso há muitos anos atrás, mas digamos que não existe informação a respeito de se pacientes idosos fazendo apendicectomia laparoscópica, se eles têm um resultado melhor ou não comparado com pacientes que fazem cirurgia aberta. Isso é um gap. Na época não existia informação a respeito disso. Se na época a gente tivesse publicado o banco de dados, isso faz parte da metodologia. O gap é simplesmente a falta de informação. Uma coisa é o objetivo, outra coisa é a maneira pela qual você faz o negócio. Dando um outro exemplo, digamos que eu queira ir daqui a Maceió. Esse é o meu objetivo. Eu posso decidir que eu vou de carro, eu posso decidir que eu vou de avião. Esse é o método, essa é a maneira pela qual eu vou fazer o negócio. Então você está disponibilizando o método, não os dados. Em pesquisa reprodutível, os dados. É o carro ou o avião. A meta é o objetivo ou o gap. Então eu decidi que eu vou para Maceió, é o meu objetivo. Eu decidi que eu vou para Porto Alegre, é o meu objetivo. Se eu vou de carro ou eu vou de avião, é o meu método. Eu posso usar o mesmo método para objetivos diferentes. Então, por exemplo, eu posso dizer que eu vou para Cuiabá. Da mesma maneira, eu posso ir de carro, eu posso ir de avião. Eu posso dizer que eu quero eu tenho um gap em odontologia ou em cirurgia. São objetivos diferentes. Eu posso usar pesquisa reprodutiva pelos dois. Eu posso ir de avião, tanto para Cuiabá como para Curitiba. Então, são coisas diferentes. Uma é o que você quer fazer, é o gap. Outra é a maneira pela qual você faz pesquisa reprodutiva. Ricardo, a minha preocupação também, às vezes você tem um banco e num artigo você publica um aspecto daquele banco, mas você tem outras coisas que você ainda pretende trabalhar em outros trabalhos. Quando você disponibiliza, outras pessoas podem acessar aquele banco e publicar antes de você as coisas que você faria. Pode. É uma possibilidade. É uma possibilidade. De maneira geral, de novo, o negócio está muito cedo ainda para falar a respeito disso. Mas o que aconteceu dentro da comunidade de software, que é de onde veio isso, na maior parte das vezes as pessoas o que acaba acontecendo é que ao invés de criar um projeto em software, eles chamam isso de fork. Tá? Então, você disponibilizou uma coisa, eu quero montar uma coisa completamente diferente. A partir daquilo que eu quero usar aquilo para criar uma coisa diferente. Isso é um fork. E forks realmente existem. Na prática, o que acaba acontecendo é que mais do que criar uma coisa diferente, as pessoas tendem a se associar a você. Só para usar o R como um exemplo, os dois indivíduos os dois se chamam Robert, por isso que o nome é R. As duas pessoas que criaram o R, a comunidade de R hoje em dia deve ter, minha Nossa Senhora, milhões de pessoas que se juntaram ao projeto, enquanto que, poxa vida, projetos derivados do R que foram, acho que existe hoje em dia um negócio chamado Julia, que não é bem derivado, mas eles usaram determinadas partes, mas isso depois de muitos anos. Mas existe.
De novo, é uma mudança cultural, você deixa de ter controle total para disseminar, mas provavelmente o que vai acontecer é que no momento em que o negócio disseminar, você vai ficar, já que fama é uma coisa importante do ponto de vista acadêmico, você vai ficar mais famoso disseminando do que tentando reter controle. Ricardo, mas eu estava pensando na dúvida da Sandra, eu acho que ela que surgiu pelo fato do seguinte: o nome pesquisa reprodutível significa que se uma outra pessoa fizer a mesma pesquisa, ela encontraria os mesmos resultados. Então acho que ela perguntou o seguinte: por que então ela ser reprodutível nesse sentido, se você não vai conseguir publicar uma vez que você já não tem originalidade, né? Acho que foi nesse sentido a pergunta. Se ela usar os mesmos dados que eu usei, mesmo que ela tenha outro objetivo, talvez ela não tenha um gap. Né? Eu acho que é isso, porque o que eu vou escrever é diferente do que você escreveu. Eu tenho um outro olhar. Tá. Não está Então, acrescentando. eu não sei se eu entendi. Digamos que vamos fazer uma encenação aqui. Eu sou um pesquisador, eu tenho um gap e eu publiquei o banco de dados. Depois eu vou mostrar, eu publiquei o script. Você pegou o meu banco. Daí você vai pegar e publicar exatamente a mesma coisa que eu publiquei? Não, isso não tem como, porque eu já publiquei a coisa. Agora, o que ela pode fazer, por exemplo... Você está pondo alguma coisa a mais. Exatamente. O que ela pode fazer é o seguinte: ela pode pegar o banco que eu publiquei, agregar outras coisas e tentar publicar. Normalmente, o que acontece, pelo menos é o que acontece dentro da comunidade, isso acontece hoje em dia já dentro de... Tipo assim, isso não é uma coisa completamente nova. Existem... Eu vou dar um exemplo. Tem um cara na Harvard, não consigo lembrar o nome dele agora, ele tem um nome indiano. Ele tem o maior banco agregado no mundo sobre trauma. Então ele tem bancos do mundo inteiro, Brasil, todo ele é público. Eu pelo menos não conheço nenhum trabalho que seja feito com esses bancos de dados onde ele não seja convidado. Seria idiota. Tipo assim, eu vou agora pegar o banco de dados dele e começar a usar o negócio, tentar entender exatamente como é que foi feita a coisa. Mas na verdade é muito mais simples. Eu pego o livro para ele e falo: Fulano, você não quer colaborar comigo? Vamos montar esse negócio junto, dá uma olhada aqui no que eu fiz. E ele vai falar: não, aqui você errou assim, 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 assim. Então, na verdade, do ponto de vista, entre aspas, empresarial, o que acaba acontecendo de novo é que você começa a semear. Ele é conhecido no mundo inteiro, muito mais do que se ele tivesse publicado um único artigo falando que eu criei um banco de dados, ou está aqui a minha... Queria te dar uma pergunta. Quando a gente não trabalha só com banco de dados que nós produzimos, como é o da Simone, do STEP, que nós temos a coleta. Mas a gente trabalha com banco de dados, por exemplo, eu trabalhei com um que eu tenho 159 mil exames de mulheres. Eu estou com esse banco. Né? Só que da onde eu peguei esse banco? Eu fui até a Secretaria de Estado do Mato Grosso, levantei todos os dados e eu fiz uma compilação de tudo isso com os exames que eles lá fazem a triagem. Esses dados, eles são públicos, porque eu peguei deles aqui. Eu também posso, mas ele não é meu. E aí? Pois é. Por exemplo, um paralelo exato em relação a isso, dentro do meu grupo, a gente publicou muito com bancos de dados dos Estados Unidos inteiro, então bancos assim, absolutamente gigantescos, 3 milhões de pessoas e tal. Só que esses dados não são nossos, e a licença do banco de dados diz que a gente não pode repassar os dados para ninguém. Nesse caso, se eles têm uma licença e uma restrição, eu não tenho como fazer isso. O que eu acredito que vai acabar acontecendo ao longo do tempo, conforme essa prática de pesquisa reprodutiva for ficando mais e mais prevalente, é que as agências que distribuem dados, elas venham a criar regulamentações a respeito de como fazer isso. Nessa altura do campeonato, é provável que coisas que sejam
talvez equivalentes ou provavelmente melhoradas em relação a esse negócio que eu chamei de REPA, que são todas as regulamentações. O REPA, na verdade, na prática, ele é extremamente simples. O que ele diz é que você tem que eliminar 18 variáveis diferentes que levariam a uma identificação imediata. Então, seria, sei lá, nome e sobrenome da pessoa, data de nascimento, uma série, Social Security Number, que é o equivalente à carteira de identidade e tal. Então, de novo, é uma coisa que está evoluindo ao longo do tempo, mas não existem... Outra pergunta. A Simone termina o doutorado dela, ela vai embora, tá? Esse banco de dados é dela que ela foi, ou é meu e do programa? Não tem, né? Se você publicar isso, na verdade, vai ser de vocês duas, porque vocês vão ser as coordenadoras da comunidade. Né? Eu posso continuar trabalhando com esses dados? Pode. De novo, o motivo pelo qual... Durante essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ele estava me falando a respeito de um sistema de educação. E daí ele disse assim, olha, para você acessar o sistema, você tem que entrar dentro da minha máquina. Eu falei, o quê? Não, você tem que começar a entrar dentro da minha máquina. Ele começou a explicar como é que o sistema funcionava. Eu tenho que entender o que é entrar na máquina. É uma coisa que na minha cabeça não cabia mais. Na verdade, ele estava me falando a respeito de uma coisa que tinha sido, sei lá, não é nem na minha época. As pessoas tinham um computador aqui, e daí, ao invés de entrar na internet, que fica aqui em cima, eu entrava dentro da máquina, eu conectava na máquina dele. Só que hoje em dia isso é uma coisa assim tão assim, fora da realidade. Eu não, sinceramente, não é que eu não estava querendo, eu estava dando uma de, eu sou o homem da internet. Eu não consegui entender como é que o negócio funciona. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Esse negócio é um troço diferente. Então é uma coisa, as várias regras sociais e de colaboração e etc e tal, que vão se desenvolver em relação a esse modelo, são coisas novas, né? Mas as pessoas vão criar suas regras. Exatamente como é que eles vão fazer ainda eu não sei. Ricardo, será que essa ideia, né, da pesquisa reprodutiva que as revistas mais conceituadas estão exigindo, não é no sentido de checar se realmente aquele banco de dados está correspondendo com os resultados apresentados? É uma das ideias. A partir daí é que agora está surgindo essa outra questão da disponibilização, de outras pessoas usarem, mas talvez a ideia inicial fosse diferente dessa proporção que está tomando. Eu acho que são várias coisas, né? De novo, a coisa está sendo construída conforme ela é feita. Uma delas é, com certeza, a checagem. Só que a ideia de que a revista tenha condições de checar os resultados também não bate, porque na prática ela não funciona, porque, por exemplo, uma das maiores dificuldades que uma revista tem hoje em dia é conseguir revisores. Praticamente impossível conseguir gente que passe 1 hora ou sei lá quantas horas lendo o artigo e depois escrevendo. É chato, é muito chato. Agora, imagina se de pedir para que você revise um negócio em 2 a 3 horas, escreva uma coisa que já quase ninguém quer fazer. Você vai pedir para que o cara verifique toda a metodologia e assine embaixo. Então, na verdade, a progressão que está acontecendo natural aqui é falar, não, tudo bem, a revista, ela dá uma checagem inicial, mas o peer review, o processo de revisão dos pares, ele não deve acontecer na revista, ele deve acontecer na comunidade científica. Existe uma revista, eu postei isso dentro do Google Plus algum tempo atrás, mais para frente eu vou colocar dentro do grupo do Facebook. Existe uma revista agora, eu postei isso há umas 3 semanas mais ou menos, onde o artigo é aceito sem revisão e toda a revisão é feita no aberto. É um risco imenso, porque o que acontece é o seguinte: se você publicar uma porcaria ali dentro, você é apedrejado, né? Tipo assim, as pessoas vão te destruir, e uma vez que o negócio cai ali dentro, ele não sai mais. Então, são mecanismos diferentes. O
problema dos mecanismos diferentes é que é extremamente difícil você prever como é que um grupo de pessoas vai criar normas culturais ao redor disso, né? Ou seja, será que a gente vai, no momento em que o cara publicar o seu terceiro artigo, que é completamente sem base, e a comunidade absolutamente destruir ele, será que ele vai ser um pária científico? O que eu acho, e eu tenho quase certeza absoluta, é que vão ser criados sim popstars científicos. Da mesma maneira que hoje em dia existem popstars no YouTube. Estava conversando com uma prima minha outro dia, e eu tenho um priminho que deve ter uns 16 anos. Ela estava me contando, ela é irmã dele, e ela estava me contando que ele criou uns vídeos, eu vi os vídeos. Os amigos dele pegavam e jogavam roupa nele, e eles faziam uma montagem que a camiseta dele ia mudando de cor. Ele é o cara mais famoso da escola agora, ele é o ídolo, assim. As meninas, segundo ela, seguem ele. A analogia aqui com o popstar científico é mais ou menos essa. Ao invés de, você não toca no meu banco de dados sem me citar. Não, está aqui o banco de dados. E a fama, já que isso é uma coisa importante do ponto de vista acadêmico, ela vem por... Ele não fica mandando e-mail para as pessoas falando, assiste o meu vídeo, não, ele simplesmente é um cara popular. No momento em que eu publico o meu banco de dados, eu gero uma discussão ao redor do meu artigo, as pessoas se agregam ao redor daquela pessoa. Isso provavelmente é o que vai acontecer. Eu não estou falando isso de nada, eu estou falando isso em função de outras comunidades, principalmente dentro da área de software, onde isso hoje em dia é a norma. Tá, outros mecanismos pelos quais você pode publicar o negócio. GitHub. Então o GitHub é um mecanismo que não te dá uma fonte de citação, mas que dá uma outra maneira de você publicar os seus dados. Isso daqui é um banco fictício que eu criei para um curso com a Maceió. Eu coloquei aqui simplesmente para vocês verem o formato pelo qual ele fica. Ele parece com uma planilha de Excel. Nada impede que você publique os seus dados em múltiplos lugares. O que você quer fazer é ser achado. O que você quer fazer é disseminação. Vou dar um outro exemplo, que de novo é um paralelo. Existe um professor, eu vou mostrar alguns exemplos de trabalho dele daqui a pouco. O nome dele é Ramna, e ele é professor de operações, engenharia de operações na McGill, se eu não me engano. Ele criou um software, eu vou mostrar alguns gráficos do software dele há algum tempo atrás. Aliás, esses slides que eu estou mostrando foram feitos com o software dele. E teve um dia eu estava fazendo uns experimentos com o software dele e eu fui postar alguns slides num repositório público e eu errei, não deu certo, o troço não funcionou. Eu falei, beleza, daqui a pouco eu testo de novo, volto, vou ver o que eu fiz errado. Em 3 horas mais ou menos, eu não mandei e-mail para ninguém, em 3 horas ele me manda um e-mail falando assim, eu vi que você tentou postar esse troço publicamente, onde você errou foi X, Y e Z. Eu falei, minha nossa senhora. Ou seja, o que o cara está tentando fazer é o seguinte, ele quer a qualquer custo que todo mundo use o software dele. Em nenhum momento ele falou, Ricardo, toda vez que você usar o meu negócio do Slidify, que é esse troço dos slides, você cita o meu nome. Ele não precisa falar isso. Toda vez que eu estou falando, eu não ia falar aqui, porque aqui não é o tópico, mas a cada vez, cada uma das pessoas com quem eu trabalho fala, não, usa o negócio dele. Então, de novo, é uma mentalidade diferente. Ele não tende necessariamente ficar pedindo para que as pessoas falem a respeito dele. Aliás, hoje em dia ele é a terceira pessoa mais... ele é convidado para apresentações no mundo inteiro, todo mundo fala a respeito dele. Acho que ele é um dos caras mais citados no mundo. Mas o que ele está fazendo? Ele está tentando fazer exatamente o contrário do que a gente normalmente faz em pesquisa. Ele está tentando incentivar as pessoas a usarem o que ele produziu. Enfim, GitHub é uma outra maneira.
E daí vale tudo, né? Anything is fair game. Você pode usar Dropbox, acho que vocês instalaram o Dropbox já. Joga dentro do Dropbox, você tem uma área que é pública, e você pode jogar os seus arquivos ali. Google Drive, acho que vocês conhecem, mesma coisa. Então tá bom. Primeiro passo, então, a gente falou a respeito de disponibilização de dados. Mas, conforme eu falei no exemplo do Ioannidis, simplesmente disponibilizar dados não é suficiente. Ele, tendo dados de 18 artigos diferentes, ele só conseguiu reproduzir o negócio em 2 casos. Então, o segundo passo dessa história é você disponibilizar os teus scripts de análise. Tá? Então, o trabalho do Ioannidis teria sido extremamente simplificado se, além do banco que está aqui, ele tivesse disponibilizado os comandos que foram usados para agir em cima do banco para gerar os dados do artigo. E aqui eu falo a respeito de linguagens open source. Está difícil de ler ali, mas é R e Python. R, quem já assistiu às apresentações do Elias, já me ouviu falando, é uma coisa que a gente usa bastante. Python é uma linguagem de programação mais geral que também é usada muito para análise. É uma coisa que eu estou usando mais e mais agora. E essas duas linguagens são de software livre. De novo, a ideia é a seguinte: você tem o banco aqui, você tem uma série de comandos aqui. Quando você junta os dois, ele gera os resultados que vão ser incluídos dentro do artigo. Qual é a importância de se usar software livre? Não é que você não possa usar o SPSS, mas eu falei isso para o pessoal ontem. Por que software livre tem um papel importante dentro de reprodutibilidade? Por que eu poderia fazer a seguinte afirmação? Se eu usar o R, não precisa ser o R, mas qualquer software livre, a minha pesquisa é mais reprodutível do que se eu usar o SPSS. E aqui não é uma campanha contra a IBM. Todo mundo tem acesso. Nem todo mundo tem acesso, exatamente. Então, quando você usa um software comercial, número 1, pouca gente tem acesso, a menos que elas venham a piratear, e daí entra em outros problemas. Isso é um problema. O que mais? Um dos problemas com linguagens ou softwares comerciais é que normalmente, para proteger propriedade intelectual, esses pacotes ou esses softwares, eles criam o que a gente chama de arquivos binários, ou seja, arquivos de dados que só podem ser abertos com aquele pacote inicial. Isso pode não parecer um problema, mas a vida média de cada uma dessas empresas é extremamente baixa, né? Eu me lembro quando eu estava fazendo fazendo meu MBA em 2006, e as pessoas que trabalhavam dentro da Microsoft, dentro da minha sala, eles eram os nossos ídolos, assim. Porque a Microsoft naquela época era o que há. A Microsoft está quebrando agora. Ela perde eu não sei quantos milhões de dólares todo mês. O CEO da Microsoft está saindo, eles estão tentando encontrar uma pessoa até dezembro. A empresa está afundando como se ela estivesse em cima de areia movediça. Então, em alguns anos, em 30 anos, a gente vai ter uma dificuldade imensa de abrir arquivos em Word. Não vai ser uma coisa tão fácil como é hoje. Então, toda vez que você tem arquivos proprietários, a coisa complica. Então, utilizar, e aqui não é se, eu sou contra, eu absolutamente não sou contra software comercial. Eu uso software comercial o tempo inteiro.
Eu acho extremamente bom que exista, mas do ponto de vista de reprodutibilidade, software livre é a preferência, principalmente pelo motivo que a Renata falou, mas também porque a longevidade desses softwares são menores. Terceiro passo, então, até agora a gente falou, primeiro, disponibiliza dados abertamente. Número 2, disponibiliza os scripts, os comandos que levam aos seus resultados. Então, estão aqui os dados, estão aqui os scripts. O que está faltando? O que pode ser melhorado nessa história? Normalmente, quem aqui já trabalhou com estatístico num trabalho? Se você preparou as suas próprias tabelas, o que o estatístico faz é que ele vai te mandar os resultados e daí você copia e cola isso para dentro de tabelas e tal. Quem já fez esse processo de obviamente, toda vez que você tem um processo manual como esse, a probabilidade de erro é grande. Então você pega e erra a célula onde você cola o negócio. Não é que você erra intencionalmente, o negócio é muito chato. Então, o terceiro passo é o que é permitido. Aqui eu estou dando exemplos em R e Python, mas provavelmente existe para outras linguagens também. Basicamente, o que esse tipo de software faz é que, de novo, estão aqui os dados, estão aqui os scripts, ele automaticamente insere os resultados dentro do seu artigo. Então, por exemplo, quando você vai escrever dentro dos seus resultados, lá estava presente em 6% dos pacientes, ou alguma coisa assim. O número 6, ele é gerado pela interação entre o script e o banco de dados e inserido automaticamente dentro daquela linha. Na sequência você tem uma tabela, onde você tem as várias células da tabela que são preenchidas com números. Aqueles números, eles não vêm de copia e cola. Você tem os dados aqui, você tem os scripts aqui, e cada uma daquelas coisas é gerada em tempo real. Isso pode parecer ficção científica, mas isso é uma coisa que a gente faz no dia a dia. Então, mostrando algumas coisas aqui para vocês. Isso daqui é um tipo uma maneira de se fazer isso, chamado R Markdown. Então, é uma mistura do R. Quem aqui tem um iPad? Então, dentro do iPad, não vou dizer que seja a maioria, mas uma boa parte dos aplicativos onde você escreve texto, o equivalente ao Word dentro do iPad, ele usa essa linguagem chamada Markdown. Chamar de linguagem é até um exagero, porque ela é tão simples. Basicamente, o que você faz é o seguinte: eu quero escrever um negócio em formato cabeçalho 1, tá? Então, negrito com fontes maiores. O que eu faço é que eu coloco aquela cerquinha, em inglês é o pound, o hash sign, um espaço e o nome. Quando ele aparece, isso é o que você escreve no texto, então a cerquinha e o espaço. Quando ele aparece no formato final, ele aparece em negrito, Eu quero fazer um negócio só em negrito. Eu coloco asterisco, asterisco, o nome da palavra, asterisco e asterisco. Quando ele aparece em negrito. Eu quero escrever em itálico, eu coloco um asterisco no começo e um asterisco no final, ele aparece em itálico. Então, na verdade, essa linguagem de Markdown, olha o que você faz é que você memoriza, 5, 6 regras a respeito da maneira como ele vai aparecer no formato final. Só que daí vem a coisa interessante. Dentro desse mesmo documento, aqui um exemplo, você tem condição de inserir o código, o script, dentro do seu manuscrito. Então, em um único documento, você tem o texto do seu artigo, você tem o código que gera a análise. Então, o seu manuscrito se comunica com o banco de dados e gera cada um dos resultados e cada um dos gráficos em tempo real. Então, se você for pensar sobre o ponto de vista de reprodutibilidade, isso teria sido o sonho do Ioannidis. Porque daí não tem mais, cada um dos elementos dentro do artigo está diretamente conectado com o banco. Numa situação ideal,
você inclusive nem faz nenhum tipo de limpeza do teu banco manualmente. Toda ela é feita através de código que está dentro do seu artigo. E o código, na verdade, ele fica escondido, entre aspas, na versão, digamos, na versão do artigo. Nesse exemplo aqui ele colocou simplesmente, mas isso daqui é facilmente escondível. Então você vai ter um arquivo de base, onde está todo o material, e no seu artigo final você tem simplesmente as partes que são de interesse para o leitor. No entanto, o leitor, se quiser, ele pode pegar esse artigo, que é disponível abertamente, e reproduzir exatamente o que você quer. Reproduzir exatamente o que vai ter no artigo final. Uma outra grande vantagem desse método é o seguinte: quem aqui já passou pela experiência seguinte? Então, por exemplo, principalmente nesses artigos que envolvem bancos de dados muito grandes, com, sei lá, milhões de pessoas, não sei se vocês já viram, mas tem tabelas assim que são gigantescas. E para fazer o copia e cola dessas tabelas, essas tabelas chegam a ter, sei lá, mais de 300 pontos de dados que são colados. Então você vira um robozinho, né? Erra várias vezes e tal. Aí você pega, manda isso para a revista e o editor fala o seguinte, ele fala: olha, gostei do seu artigo, tem algumas revisões que eu gostaria, mas em princípio eu acho que a gente vai aceitar esse negócio. Mas uma coisa extremamente importante é o seguinte: eu acho que você deveria retirar essa categoria de indivíduos do seu banco de dados. O que acabou de acontecer com as suas tabelas todas, no momento em que você alterou critério de inclusão e exclusão? Muda absolutamente tudo. Todos os seus resultados, todos os seus 500 copia e cola que você demorou, tipo assim, sangue, suor e lágrimas para você fazer, esquece, acabou. Isso não acontece aqui. Por quê? Porque o que você tem dentro do teu artigo é código. E o teu artigo está diretamente conectado com o banco de dados. Então, nesse caso, a única coisa que você faz é que você vai lá no comecinho do seu artigo e fala: não, ao invés de incluir tais e tais indivíduos, retira tais indivíduos, todo o restante é automaticamente repopulado. Ficou claro isso? De novo, isso não é ficção científica. Como eu falei ontem, o João faz isso, o Elias está trabalhando com isso também. Aqui um outro pacote que faz mais ou menos a mesma coisa. Na verdade, ele é a base de pesquisa reprodutível, com uma vantagem que eu vou falar depois. Esse pacote ele permite que você apresente o seu artigo em múltiplos formatos. Então eu quero pegar os meus dados e colocar dentro de slides. Bom. Eu quero pegar os meus dados e colocar dentro de um post de um blog. Bom, eu quero pegar os meus dados e colocar ele num documento no Word. Pronto. Eu quero gerar um PDF imediato. Eu quero gerar o que você quiser. Imediatamente ele faz a conversão. Eu vou voltar a falar a respeito disso depois, mas num outro contexto, mas daqui a pouquinho. Então aqui só algumas das coisas que eu tinha mencionado. Então isso daqui são exemplos de tabelas. Um dos princípios por trás desses mecanismos é que você cria uma separação entre conteúdo e apresentação. Então, que nem eu falei, hoje em dia, quando eu escrevo um documento no Word, eu fico lá mexendo com as coisas do Word. Eu quero escrever uma página na internet, eu vou ter que usar uma outra linguagem. Eu quero escrever uns slides, eu vou usar outro software. Aqui, nesse sistema, você se preocupa única e exclusivamente com o conteúdo. No momento em que eu quero transformar esse conteúdo em formatos diferentes, eu simplesmente jogo um comando e ele automaticamente transforma aquilo. Então eu tenho condição de reutilizar o meu texto para audiências diferentes, etc. Então, eu já vou falar mais a respeito disso. Então, sei lá, eu queria que a minha tabela fosse cinza aqui, blá, 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 blá. Beleza, um comando, pum. Não me importa aqui se eu tenho uma página ou se eu tenho 1 milhão de páginas. Todas elas são atualizadas em tempo real. Paginadas e tudo mais.
Mesma coisa em relação a gráficos. Esses pacotes, eles permitem que você, isso não é exagero, isso é por definição, eles permitem, aliás, vocês vão ver isso amanhã, eles permitem que você consiga criar absolutamente qualquer tipo de gráfico em 2 dimensões. Existem recursos para outros tipos de gráfico em 3 dimensões, ou até 4 dimensões. 4 dimensões é 3 dimensões ao longo do tempo. Então, qualquer tipo de gráfico pode ser gerado, e como eu falei, esses gráficos eles são atualizados automaticamente a cada vez que você altera alguma coisa dentro da sua programação. E finalmente, reutilização. Como eu falei, eu quero pegar o mesmo conteúdo e apresentar numa conferência. Super fácil. Eu seleciono quais partes eu quero utilizar, ele esses slides aqui são feitos usando esse sistema. Na verdade, eu não usei a maior parte dos recursos, você consegue fazer as maiores bicagens e tal. Depois eu vou mostrar uns gráficos interessantes para vocês. Então, resumindo, até agora a gente falou a respeito de publicação de dados, a gente falou a respeito de publicação de scripts, e a gente falou a respeito de integração de dados e scripts dentro do próprio artigo. Então, o artigo ele tem dentro dele próprio a conexão com o banco de dados. O que fica faltando? Ontem eu acho que o problema que não estavam aparecendo as figuras era alguma coisa relacionada ao projetor. Eu achei que as minhas imagens estavam grandes demais, mas agora elas estão de volta. Não sei o que aconteceu. Então, vamos voltar num negócio que eu adoro falar, porque eu acho que existe existe um problema muito grande de concepção dentro da comunidade científica. Cientistas, especialmente as pessoas que trabalham com pesquisa quantitativa, adoram dizer que pesquisa é uma coisa objetiva. Nada, na minha opinião, existe nada é mais longe da verdade do que isso. Na minha opinião, as únicas pessoas que entendem isso de verdade são as pessoas que trabalham com pesquisa qualitativa. Essas pessoas entendem o grau de subjetividade em relação à pesquisa, incluindo pesquisa quantitativa. Eu vou dar um exemplo que eu dei ontem. Para quem não sabe, eu sou ortopedista. O meu exemplo vai ser a respeito de mão. Digamos que existe uma doença que afete a sua mão inteira. E eu acabei de criar um tratamento que não melhora a mão inteira, mas ela melhora a pontinha do seu dedinho. E eu vou fazer um desenho para o meu estudo agora, onde eu vou ignorar a mão inteirinha e eu só vou medir as coisas para a pontinha do meu dedo. Então, dentro do meu estudo é cientificamente perfeito. Eu usei um design perfeito, eu não inventei dados, eu medi as coisas certas, mas eu só coletei dados a respeito da ponta do dedo. E ao final do meu estudo eu digo que o meu tratamento é absolutamente maravilhoso, porque a ponta do meu dedo está muito melhor agora, ou a ponta do dedo dos meus vários pacientes está muito melhor agora do que antes. Esse estudo é objetivo, o autor é absolutamente idôneo do ponto de vista científico, ele não fabricou, ele utilizou a metodologia científica, mas no entanto o estudo é completamente enviesado. Isso que eu acabei de descrever é um exemplo mais grosseiro de uma coisa que a indústria farmacêutica faz o tempo inteiro, e pesquisadores não ligados à indústria farmacêutica, mas que tenham uma motivação para promover o seu método, seja lá o que for, fazem absolutamente o tempo inteiro. Então, a ideia de que simplesmente porque você coleta dados quantitativos faz com que você seja, entre aspas, objetivo ou vá em busca de verdade, não é nem um mito, é uma piada. Você tem condições de manipular coleta de dados, desenho, análise de dados de maneiras assim, absolutamente, se você sabe o que você está fazendo, você manipula isso da maneira como você quiser. Tá? Então, uma das coisas importantes quando
se vai fazer um trabalho científico, para realmente atingir o próximo nível em relação à reprodutibilidade, seria a possibilidade de que a gente possa registrar as várias etapas e discussões que aconteceram dentro daquele artigo, desde o seu início até o final. Aí sim você começa com um nível de reprodutibilidade muito maior. E eu tendo a chamar isso de a arqueologia do artigo científico. Isso hoje em dia é uma coisa extremamente simples de ser feita. E existem mecanismos diversos. Para o pessoal aqui que já começou a usar, por exemplo, o Google Docs, vocês sabem que a história do seu artigo está inteira ali dentro. Quem escreveu o que, quando e de que maneira. Só que existem mecanismos melhores do que o Google Docs hoje em dia. Aquele negócio que eu tinha falado a respeito de GitHub é um mecanismo de versionamento. Então, isso daqui eu considero como a evolução, um dos próximos passos. E daí o último passo, eu já tinha começado a falar a respeito disso, é reutilização. Ou seja, que você tenha condições de reutilizar aspectos do seu artigo científico para audiências diferentes. Essa é uma outra grande mudança. Quando você pensa em termos de pesquisa clássica, a maior preocupação de um pesquisador são os seus pares. Todo o restante é secundário. Mas, obviamente, pesquisa não é feita exclusivamente para os pares. Existe todo um grupo de pacientes, pessoas que façam política de saúde, outros indivíduos que muitas vezes não têm acesso à linguagem científica para tentar interpretar isso, mas essas pessoas não só deveriam poder entender, mas essas pessoas são as mais interessadas. O exemplo que eu sempre dou é a mãe que tem uma criança com leucemia. Na minha opinião, ela tem um interesse muito maior em conseguir entender um artigo que compare 2 tratamentos a respeito de leucemia do que um outro pesquisador que tem um interesse em termos de carreira para entender aquele artigo. Mas para a mãe não é questão de carreira, é questão da vida dela e do filho dela. Então, de novo, mecanismos como, por exemplo, o Markdown, ele permite que você tenha, num mesmo documento, seções que estão dirigidas a audiências diferentes. Então, quando eu vou escrever para os meus pares, eu escrevo de uma maneira. Se eu vou escrever para gestores, eu escrevo de uma outra maneira. Se eu vou escrever para pacientes, eu escrevo de uma outra maneira. Se eu vou escrever para pessoas que prestam assistência à saúde, eu escrevo de uma maneira diferente. Para cada uma delas, elas têm interesses em mensagens diversas. E você consegue agregar tudo isso dentro de um único exemplo, dentro de um único documento. Isso daqui é só um exemplo, por exemplo, isso daqui é um blog post que foi criado com exatamente a mesma linguagem que é usada para a escrita de artigos científicos. Um outro exemplo interessante de reutilização é a criação, por exemplo, de sites, e a gente está começando a fazer isso agora. Você publica um artigo e do lado você publica um site com informações que você não consiga colocar dentro do artigo. Por exemplo, gráficos que vão mostrar detalhes a respeito de cada um dos indivíduos dentro do seu gráfico. Então, aqui uma série temporal, conforme eu vou passando o cursor, ele vai me mostrando detalhes a respeito do que está acontecendo ali dentro. Gráficos onde você permita que o usuário movimente, altere, explore o seu banco de dados de maneira diferente. Por exemplo, não está aqui nesse caso, mas a gente poderia falar, me dá os resultados com um determinado subgrupo da sua amostra.
Então é um grau de interação que você permite no usuário muito maior do que a informação tradicionalmente estática que existe dentro de um artigo científico. E a mesma coisa, mapas onde você demonstre a ocorrência de determinados casos, ou seja, não sei se eu apontaria exatamente para a rua onde o caso aconteceu, mas existem outros tipos de mapas onde você pode fazer isso. Ou seja, tudo dinâmico. De novo, isso daqui não é ficção científica, a gente já está fazendo isso, que nem eu falei, o João trabalha com isso dia sim, outro também. Que horas são agora? Eu só vou apresentar mais uma coisa, daí a gente encerra. Eu falei rapidamente a respeito disso, mas isso daqui tem a ver com disseminação. A PCORI é um dos últimos institutos criados pelo NIH. NIH é a maior agência financiadora de pesquisa na área de saúde nos Estados Unidos. E o PCORI foi criado recentemente. Eu tive a oportunidade de ser um dos revisores do PCORI alguns meses atrás. Eu parei de ser revisor porque dava muito trabalho. Mas uma das ideias do PCORI é que eles querem mudar a maneira pela qual a pesquisa clínica é feita. E eu acho que vale a pena ouvir um pouco a respeito de como eles estão fazendo a coisa, porque provavelmente esse modelo deve chegar aqui no Brasil, porque o modelo está funcionando lá. As pessoas estão extremamente satisfeitas. Basicamente, o que o PCORI fez foi que ele disse o seguinte: olha, tradicionalmente o que pesquisadores fazem é que eles geram mais e mais informação, mas informação não é suficiente. Além de informação, você tem de ter disseminação e você tem de ter implementação. Então, uma das primeiras coisas que eles fazem é o seguinte: os grupos de revisores de propostas científicas não são mais exclusivamente cientistas. Os cientistas fazem parte da banca de revisores. Normalmente existe uma sala onde é formado um círculo assim. Existem 2 a 3 revisores científicos, mas o restante dos revisores são pacientes com as doenças que venham a se... as doenças que fazem parte das propostas que foram enviadas, pessoas que sejam diretores, presidentes de fundações focadas em determinadas doenças, gente relacionada à política de saúde e gestores administrativos de hospitais e outras coisas. Então, cada uma dessas pessoas tem uma voz ativa dentro do processo. Normalmente, a revisão, a maneira como ela é feita é que a proposta é levada, primeiro ela passa pela revisão dos pacientes, e os pacientes dizem: não, isso daqui interessa para a gente ou não interessa. Se não interessar, a proposta, a partir dali, ela já afundou e mesmo que ela seja cientificamente perfeita, provavelmente ela não vai para frente. No momento, digamos que, no entanto, ela seja de interesse para as pessoas que ou têm a doença ou estão relacionadas à doença via política de saúde, gestão, etc. e tal, daí ela vai para uma avaliação científica. E dentro dessa avaliação científica, a mesma coisa. Se ela é interessante para eles, mas não tem validade científica, ela vai para o brejo. Se ela tem os dois componentes, ela tem uma chance maior de ser financiada. Então esse é o primeiro ponto. A revisão da proposta de financiamento ela é feita por grupos que envolvem não mais só cientistas, mas pessoas que têm um interesse direto em relação àquela doença. Seja por ser um paciente ou ser não sei qual é a palavra em inglês, em português, mas eles são advocate. Advocate é a pessoa que tem um interesse naquele negócio, não necessariamente um interesse pessoal, mas ela tem, sei lá, meu filho tem diabetes do tipo 1 e morreu com isso. Então eu montei uma fundação e eu quero ajudar outras pessoas. Essas são pessoas comuns dentro desses comitês. Segunda coisa é implementação, ou seja, simplesmente gerar informação a respeito de um problema não vale mais.
dentro do projeto de pesquisa, você tem de necessariamente fazer alguma coisa que venha a gerar modificação na população local. Então, sei lá, eu estou estudando cárie, prevenção da cárie, simplesmente saber que os profissionais da saúde, os dentistas, não estão fazendo prevenção da cárie, não é mais suficiente. Eu tenho que usar aquela informação para tentar criar uma campanha ou alguma coisa que faça com que esses profissionais passem a agir em termos de botar a coisa na prática. E por último, disseminação, ou seja, dentro das propostas de... claro, quando você escreve a tua proposta de financiamento, você tem que descrever o que você vai fazer para alterar a prática. E por último, aquilo que a gente falou, disseminação. Não basta só publicar para os pares. Eu tenho que atingir as várias pessoas interessadas. Em inglês, a gente chama de stakeholders. Então, dentro de propostas de financiamento, você vai ter coisas como, eu vou criar um blog, ou eu vou fazer uma série de apresentações em igrejas, em grupos comunitários, eu vou escrever um livro, eu vou aparecer na televisão, qualquer coisa necessária para alterar a prática da saúde. E escrever ou preparar materiais que, obviamente, não vão usar a mesma linguagem que você utiliza quando você se comunica com o par. Quando você se comunica com o par, até por força de necessidade, você usa jargão. Você vai se comunicar com a mãe, o jargão não vai ser efetivo. Existe um problema muito grande hoje em dia com a imprensa científica. A imprensa científica, porque ela tem objetivos diferentes, o objetivo é vender acesso, ela tende a distorcer violentamente coisas que são publicadas na literatura científica. Então eu já vi isso milhares de vezes, e muitas vezes os autores são culpados disso, mas dentro de um artigo científico, ele fala assim, dentro do nosso artigo, o tratamento A foi melhor que o tratamento B. No entanto, existe uma série de problemas, vocês sabem isso. Limitações. A gente teve uma perda de segmento muito grande, então, tipo assim, a gente acredita no que a gente está falando, mas o negócio, a gente não tem certeza absoluta. No momento que o troço passa para a imprensa, normalmente a manchete é: a cura do câncer foi descoberta. Eu não estou brincando, eu acho que eu vi isso outro dia, não sei quem falando que a cura, na capa de uma revista, falando que a cura do câncer foi descoberta. Nossa Senhora. Teve uma outra que falou a respeito da cura da AIDS foi descoberta. Não é bem assim que a coisa funciona, né? Enfim, o que eles estão tentando fazer agora é que cientista normalmente é terrível escrevendo coisas para o público em geral. Mas então cria times interdisciplinares, faz alguma coisa, mas o cientista tem de estar envolvido com essa disseminação, para tentar, número 1, difundir mais a coisa e evitar essas distorções terríveis. Se você for pensar em alguns desses pacientes, principalmente pacientes com câncer, etc. e tal, essas pessoas estão absolutamente desesperadas, elas vão acreditar, mesmo você falando a coisa da maneira como ela já tem um entendimento, ela está desesperada, não é culpa dela, ela quer escutar alguma coisa que venha dar esperança para essa pessoa. Se você ainda